dia de pela manhã, eu gostaria que vocês recebessem, se transportassem para aquele momento em que, acordados pelo Senhor, abraçados pelas orações que iniciam a nossa manhã, o nosso dia, e a palavra suave e doce da pastora que ministra aos nossos corações, eu gostaria que vocês se transportassem àquele momento em que vivemos a cada manhã a presença do Senhor nos abençoando e trazendo a verdade que é a palavra de Deus. E hoje eu estarei lendo o texto que está em Juízes, capítulo 4, que fala de Débora e Baraque. Versículo 1. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus, o Deus de Israel, está dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e leve ao monte de Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e os soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque e Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus e os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zenanim, que ficava longe de Quedes. Avisaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, havia subido do monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, os fez ir a Arosete-Agogim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. E quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete-Agogim, todo o exército de Cícera,
foi destruído e ninguém escapou. Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael cobriu com um tapete. Sísera depois pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo e ele disse: fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier perguntar se há alguém aqui, diga não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele na fonte. A estaca atravessou a cabeça, entrou na terra e ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela, encontrou Sísera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Até aqui a palavra do Senhor. Passa a oportunidade para a pastora, que com certeza será a boca de Deus neste momento, falando para mulheres como Débora. E ela também é uma Débora no nome e nas atitudes. Sejam abençoadas pelo Senhor. Obrigada pela oportunidade. Amém, queridas. Graça e paz. Amém. Louvado seja o Senhor, porque estamos aqui para mais um encontro. Primeiro eu queria que você fizesse assim alguma coisa bem rápida, falasse seu nome, mas para que todo mundo ouvisse. Dá para ser? Então vamos começar aqui. Aí a gente segue. Vamos fazer o seguinte: a gente fecha uma mesa, fecha. Faz essa mesa, faz essa. Depois a gente vai para aquela e a última é essa, tá bom? Entenderam? Beleza? Vamos lá? Bem alto. Yara. Nilzete. Kelly, filha amada de Deus. Magnólia. Vidal. Esther. Paloma. Sandra. Maria Eduardo. Neia. Kelly. Ana Beatriz. Vera. Patrícia. Beatriz. Esther. Luana. Sara. Valentina. Rebeca. Simoni. Laura. Gabriela e Ive. Lorelane. Mary. A amada de Jesus. Ela é incrível. Daniela. Luciana. Ana Maria. Janine. Aline. Marta. Lucia. Silene. Cristiane. Maria. Beth. Angela. Viviane. Adriana. Vamos aplaudir. Não, peraí. Débora. Vamos aplaudir essas mulheres maravilhosas que estão aqui bem forte. Tem um versículo aqui no capítulo 5, que ela dá um brado, depois a gente vai ver a parte poética, tem a parte histórica, depois a parte poética, que ela fala assim, ó, versículo 12. Desperta, Débora! Dá um brado aí e fala assim. Desperta, Débora! Agora você vai falar o seu nome. Desperta. Rebeca. 1, 2, 3 e já. Desperta, Rebeca. Só essa mesa. Desperta, Sandra. Desperta, Rebeca. Desperta, Lorelane.
Desperta, Débora! Uhul! Quero falar nessa tarde rapidamente para vocês sobre Débora. A gente acompanhou a leitura da nossa irmã querida. E esse contexto é o livro de Juízes, e logo no início a gente vai ver no capítulo 4, a gente acabou de ver sobre Débora. E o que me chamou a atenção quando, do último encontro que a gente teve aqui, a gente já tinha sonhado com esse encontro, e a gente já sonha com o encontro para 120. Quem diz amém? Amém. Amém. 120 Déboras aqui despertadas, alegres, motivadas, em nome de Jesus, daqui a 3 meses, certo? Amém. Certo, Michele? Amém. E a gente sonhava com esse encontro, e quando a gente já planejava, né? Março, depois a gente teve abril, maio, junho, a gente vem se encontrando, falando em reunião virtual, e a gente vem aqui, e ora, e vai, e vem. E aí, eu tô olhando pra cá porque eu marquei com uma amiga, ela ainda não chegou, mas daqui a pouco ela chega. Uma pessoa chega assim, esbavorida, vocês vão saber que é a Inês. Aí, e lá, naquela reunião, o Senhor já tinha colocado no meu coração de falar sobre Débora. Eu falei assim, Senhor, parece assim que eu tô puxando a lenha para, né? A brasa pro meu lado, porque eu sou Débora, falar de Débora. O Senhor falou assim, não tem nada a ver. O que está na minha palavra eu quero ministrar para as outras mulheres. E eu trago essa palavra assim, com muito temor, com muita reverência e com muito um espírito quebrantado e humilde diante do Senhor, porque para Ele, por causa dEle, por Ele são todas as coisas. Amém, Paloma? Tem uns nomes aqui que eu não vou esquecer, ó. Cris, Paloma, Verônica, agora Ângela, que a gente já está conhecendo assim, que a gente já fala bastante, né? E que a gente ouve bastante. E esse texto... Ah, ela chegou. A Inês chegou, gente. Senta aqui, Inês. Senta aqui no meu lugar. Pode ficar aqui. Vem pra cá. E já tem até lanchinho para você. E pensando sobre Débora, essa mulher interessante, né? Débora é uma mulher que é juíza em Israel, no tempo que os juízes eram os homens que prevaleciam, que davam a direção. E Deus reconhece numa mulher, a Bíblia diz que ela era mulher de Lapidote, que ela era profetisa, que ela era juíza em Israel, uma mulher líder, uma mulher além do tempo, né? Uma mulher muito especial, que é, quando eu chegar no céu, gente, lá vai eu entrar na fila para conversar com Débora. Tem uma fila grande no céu que eu vou entrar, né? Como é que essa mulher, a minha questão, a minha reflexão é esse encontro de Deus com Débora. O que chamou a atenção do Senhor ao observar Débora no meio daquele contexto onde, no tempo de Juízes, não havia reis, não havia liderança. Então, cada um fazia o que queria. Cada um governava o seu clã, a sua tribo, a sua casa da maneira como queria, o que achava certo, o que achava adequado, o que eles faziam. E ponto final. Não havia uma direção única da nação, não havia preceitos que dirigissem. Vamos dizer, havia, mas não havia gente para fazer isso. Havia lei, mas não havia gente que desse direção, que houvesse na mão a sua liderança. E Deus vê Débora. E é sobre isso. Acho tão assim, bonito esse texto, porque Deus vê uma mulher. E claro que Deus viu naquela mulher aquele espírito de liderança. Aquela mulher além do seu tempo para poder falar das coisas de Deus. E Deus vê nela essa, vamos dizer assim, essa unção, essa capacidade dela falar para a nação e dar direção. Porque ela, além de profetizar, ela, além de trazer os princípios de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela também julgava. Eu acho muito interessante, gente. Ela realmente é uma mulher além do tempo, além do padrão, acima, porque a Bíblia diz que ela julgava, ela tinha um lugar, que provavelmente o marido dela tinha posses, e ela tinha um lugar ali naquelas palmeiras que ela julgava. Então as pessoas vinham, o povo vinha, se dirigia a ela e ela ali dava a direção, conciliava, julgava, dava a direção que o povo precisava. E meditando sobre isso, eu estava falando com o Senhor, Senhor, então me diz, Senhor, o que fez a diferença? Porque não
fulana A, B ou C. Primeiro é porque Deus, presta bastante atenção, porque Deus reconhece o que você tem. Saiba disso. Deus viu quem era Débora. Deus viu que mesmo a mulher, mesmo sendo esposa, provavelmente mãe, dona de casa, com atributos, com deveres, com afazeres, mas Deus reconhecia nela, Deus viu em Débora alguém capaz de executar uma missão que era, vamos dizer assim, bem direcionada para os homens. Mas não porque não houvesse homem, não tinha homem capaz de fazer, não é esse o caso. Poderia ter a ver, mas Deus reconhece nela, ela preparada, ela habilitada para aquele tempo. Você pode falar assim: eu sou essa mulher. Gostei, Mari? Mary e Mari, as duas fizeram assim. É desse jeito. Não é feminismo, porque eu não estou pregando feminismo de jeito nenhum, não gosto dessas, não é minha praia. Eu acho que mulher tem valor, homem tem valor, todo mundo tem seu valor e não tem essa competição. Mas Deus me viu. Diz aí, Deus me viu. Deus sabe do que eu sou capaz e do que eu não sou. Lembra que eu falei essa semana? Deus sabe o que você sabe fazer e o que você não sabe, e das coisas que você nem sabe que você não sabe, e das coisas que você sabe, mas nem sabe que sabe. E Ele sabe. E Ele sabe. E Deus sabe. Deus sabe que você é capaz de cumprir o teu propósito, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Deus sabe do que você é capaz de realizar. Deus sabe do propósito para o qual Ele te criou. Deus, quando te formou, Ele tinha propósito. Eu não sou fruto do acaso. Eu não sou fruto de uma paixão, de um casamento, de um encontro. Eu sou fruto de um propósito eterno de Deus na terra, nesse tempo, nessa geração, para minha família, para minha nação, para minha igreja, para nós mulheres e você também. Amém. Mas dá um amém bonito. Sacode aí e fala: amém, Jesus. E eu vou te dizer, o trabalho incansável do inimigo para tirar o propósito de nós, para plantar mentiras na nossa mente e dizer para você: você não é capaz. Eu assisti um filme, talvez você também, há um tempo atrás, que é chamado de A Origem, aquele ator bonitão, Leonardo DiCaprio, que depois de velho ficou mais bonito. Ele, nesse filme, A Origem, ele planta, ele conecta com a mente da pessoa que está dormindo, vai no sonho, lá no inconsciente da pessoa, e planta um pensamento. E aquele pensamento, for assim, um dono de uma empresa, ele pode quebrar a empresa, porque lá dentro do inconsciente dele foi plantado um pensamento para ele fechar uma empresa ou entregar o segredo de um negócio, o que for. E eu estava pensando sobre isso, como é que Satanás também faz isso conosco. A intenção dele é plantar um pensamento em você, dizendo simplesmente: você não tem propósito. Você é fracassada. Quem já teve esse sentimento? Sou fracassada. Quem já teve? Fala sincero, gente. Eu já. Também. Fracassei. Amém. Mas muitas de nós, Satanás plantou esse pensamento, e esse pensamento entrou. E quando ele entra, ele vai lá para dentro do nosso interior e ele enraiza, ele se fortalece, ele se estabiliza. E infelizmente a gente acaba dirigindo a nossa vida de acordo com esses princípios que foram plantados, às vezes lá na infância. Às vezes, quando a gente era bem novinha, a mãe falava assim: você é uma imprestável, você é uma preguiçosa, você é uma indolente, você é uma lesada, você é uma incapaz. Já passou por isso? Não vou nem perguntar, baixa a mão. Mas o Espírito Santo me trouxe nessa tarde aqui para te dizer: você é aquilo que Deus te chamou para ser.
Satanás plantou um pensamento. Hoje é dia de tirar esse pensamento e ressignificar e dizer: os meus pensamentos são os teus pensamentos. E os pensamentos dele são mais... Vamos lá, mais o quê? Mais alto do que os meus. Melhores, mais altos, que mais? Mais bonitos, mais sublimes, mais fortes, mais o quê? Acima, mais valorosos. São os pensamentos de Deus sobre mim, sobre você. E quando eu olho para Débora, eu falo assim: onde ela estava, que ela sozinha se levanta e diz: desperta, Débora, porque eu vou. Aí Jabim, que era o rei de Canaã, estava prevalecendo contra Israel há 20 anos. Israel dominado, vivendo já debaixo da opressão. Aí o povo começa a chorar e fala assim: Deus, socorre-nos. Aí o povo se lembra que há um Deus e pede ao Senhor, fala assim. Aí Deus olha e faz assim: quem eu posso levantar? Quem eu posso levantar na minha casa? Quem eu posso levantar na minha nação? Quem eu posso levantar lá no meu condomínio? Quem eu posso levantar lá na igreja? Quem eu posso levantar na minha rua, na minha vila? Quem eu posso levantar na minha comunidade? Deus olha e fala assim: encontrei. É uma mulher tarefada, uma mulher ocupada, tem suas atividades, é profissional, tem marido para cuidar, tem filho para cuidar, mas ela é forte. Amém. Gostei disso. Mas ela pode. Aí o que acontece? Durante o decorrer da história, você vai vendo que, pelo que os historiadores dizem, que Jabim, naquelas práticas, eles usavam as mulheres como escravas sexuais mesmo, como tudo de que você possa imaginar. E Jabim está lá dominando, Sísera é o seu general, e fala assim: olha, domínio geral, toma as mulheres que quiserem, é isso aí. Aí acontece o seguinte: do lado de cá tem Baraque, e Deus fala assim para Débora: vai lá e manda Baraque ir para a guerra. Vocês não estão clamando a mim? Levanta e vai para a guerra. Baraque deve ter pensado assim: ah, lá vem a Débora de novo. Baraque, vamos lá, Baraque, chegou a hora. O povo está orando, Deus mandou, vai botar os cananeus na nossa mão. Ah, Débora, Deus falou contigo. Se você for, eu vou. Se você não for, não vou. Ah, é? Que a Débora aqui que está aqui sentada diria? Ah, vai dar trabalho demais. O que você diria? Vai me cansar, vai me tirar da zona de conforto, vai me dar muita preocupação. Deixa quieto, vou mexer nisso nada. Mas o que a gente vê a Débora fazendo, gente? Isso aqui que eu quero trazer para você. O que a Débora faz? A Débora da Bíblia. A Débora que é essa mulher lá, assim, gente, de 1000 e tantos anos antes de Cristo, gente. Uma mulher que não tinha o recurso que nós temos hoje, não tinha tecnologia, não tinha informação, não tinha educação. Essa mulher ali vivendo naquele lugar opressor, no ambiente que os cananeus dominavam sobre a sua nação. O que ela faz, gente? Ela dá um brado, que eu falei lá no início. Ela diz para a alma dela: desperta! Está entendendo? Porque o nosso eu, a minha vontade, a sua vontade, é de ficar toda 7h30 debaixo do cobertor, só respirando pelo nariz. Deixa quieta. Esquece que eu existo. Mas aí o Senhor fala assim: ei, eu te vi. Desperta. Essa missão eu te dou na tua mão. E a batalha você já ganhou. Você já vai entrar ganhando. Baraque, eu vou contigo, mas tem um detalhe, Baraque. A glória que seria tua vai ficar na mão de uma mulher. A gente olha e fala assim: eita, Débora poderosa, vai ficar com a glória da guerra. Aí o que acontece? Não tem nada a ver.
é Jael. Uma outra mulher que o marido está lá fazendo uma tenda, levantou uma tenda, não quer nem saber da guerra, não quer nem saber de nada, está lá com o cara vivendo a vidinha dele, montou a tenda, está lá com a mulher dele lá, longe, descansando. E lá está Jael. Jael, gente, é a segunda mulher, a primeira, né? Porque depois é Maria, chamada de bendita. Jael não é pouca coisa, não. Aí começou a batalha, Baraque se levanta com seu exército, 10 mil homens. No capítulo 5 diz que Deus mandou a água do céu, choveu, os cavalos e os seus carros de ferro, que era a tecnologia da época top, e eles entraram na batalha, os cavaleiros, seus cavalos, suas carruagens ficaram presas na lama, e aí os 10 mil de Baraque entraram em confronto com os 10 mil de Sísera, guerra total. Começam a perder o exército inimigo. Sísera mete o pé, corre, e ele vê uma tenda, olha para um lado, olha para o outro, entrou, ficou lá quieto, fingindo de morto. Tem alguém lá do céu que está vendo a situação. Só isso. Sísera está lá escondidinho. Jael, a Jael corajosa. Jael também não é pouca coisa não, tem medo não, gente. O grande general Sísera entrou e falou assim: Jael, mulher, acostumado, né? Mandava, quero água. Eu não tenho água não, mas eu tenho que dar alguma coisa para ele beber. Pegou leite, toma. E leite daquela, né? Leite daquela, o cara veio da batalha. Um copinho de leite morninho, o que acontece? Dá um descanso. Ele, o que acontece? Dorme. E as mulheres naquela época, elas que montavam as tendas. Então ela sabia manejar o martelo e a estaca. Gente, ela foi certeira. Ah, é? O Sísera que está aqui? É o inimigo? Não vou brincar com o inimigo, não. Meteu-lhe a estaca na ideia. Pum! Morreu. Daqui a pouco chega Baraque. Cadê a Sísera? Cadê a Sísera? Como é que é? Morreu. Eu gosto das mulheres que elas participam tanto que a gente não dá nem tempo de interagir. Gente, quero voltar aqui com vocês. Não há nada impossível para aquelas que estão no Senhor, para mim, para você. Se para Débora, que se levantou no meio do ambiente hostil, totalmente oprimido, totalmente derrotado, uma mulher, e Deus fala assim: levanta, Débora. Você imagina aquela estrategista, exército cheio de homens, e lá estava Débora. Lá estava Débora, sem medo, sem problema, ela levantou e foi. E na nossa geração hoje, é o que eu quero pensar aqui com vocês. Todos os pensamentos da nossa vida, nossos pensamentos, eles produzem ações. Aquilo que você plantou, deixou plantado lá dentro, produz a tua reação, produz até a tua postura. Tem mulheres que chegam assim, ó. Tem outras que chegam assim. Tá entendendo? Ajeita aí na cadeira. A tua postura diz quem você é, o peso que você está levando aí dentro. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para falar assim: desperta. Tem uma autoridade dentro de você. Tem um poder dentro de você. Tem um Espírito Santo de Deus dentro de você. Tem algo superior que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Tem uma prosperidade que vai além da prosperidade financeira, da tua conta bancária. Tem algo que, essa autoridade da gente dar ordem e as coisas se cumprirem. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Determinar, não é vou determinando para Deus, eu determino para a realidade. Se a realidade está na contramão, está errada, ela tem que entrar no eixo, ela tem que se ordenar. Porque quem está aqui é filha do Altíssimo. E onde nós estamos, a gente implanta o reino. E onde tem um reino, tem ordem. Sai caos, sai trevas, sai tristeza, sai dor, sai melancolia. E entra graça, entra vida, entra alegria, entra poder de Deus. Porque onde Ele está, a novidade de vida. Aplauda o Senhor. Onde Ele está, a vida, queridas.
Você recebeu o poder de Deus para solucionar problemas. Põe a mão na pessoa que está no teu lado, na tua frente. Estenda a tua mão direita, a tua mão esquerda. Faz alguma coisa e fala assim: Deus te deu autoridade para solucionar problemas. Você não é aquela que traz problema, não. Aleluia! Oh, glória! Você não é aquela que traz problema, leva problema, traz problema, leva problema, traz problema, leva problema, leva reclamação, leva crítica, leva dor, leva desespero. Não! Você é aquela que leva a solução. Eu vou te dizer o seguinte, parece prepotência, mas não é não. Porque às vezes a pessoa confunde essa autoridade que Deus nos dá com arrogância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Arrogante é significado de insegurança, de fraqueza. Quem tem Jesus entra na autoridade. Então, para andar comigo, tem que quase que pagar. Porque quem entrar comigo está andando com Cristo. Amém. Glória a Deus. Você também. Quem está andando com você é um privilegiado, é uma privilegiada. Porque você está andando e está trazendo reino. Reino de Deus é justiça, é paz, é amor, é comunhão, é verdade, legitimidade, é generosidade, é mansidão, é alegria, é presença. Onde você está, Ele está. O diabo sai. Os pensamentos de mal, de derrota. Oh, glória, porque eu sinto que Ele está aqui. Tem que sair. Eu estava contando na sexta-feira para vocês e eu precisei sair porque eu estou resolvendo um problema lá da minha casa, mas eu comecei contando para vocês. Eu não sei se eu já contei, se eu não contei, eu já contei, eu conto agora. Eu estava na minha casa uma vez e um demônio, eu vi ele claramente, aquele animal horrível, entrou na minha casa, foi no meu quarto. Eu estava deitada, quando eu vi aquele animal horrível, híbrido, uma coisa monstruosa, feio demais. Eu falei assim, é um demônio. Eu vou levantar, vou correr, vou pular por cima da cama, vou sair do outro lado, vou abrir a porta, vou sair. Tem que sair daqui, porque eu estava sozinha no quarto. Esse me segurou, botou a mão aqui, ó, agarra. Aí eu falei assim, Aí no meu coração, no meu ouvido, na minha mente, todo o meu ser, chama por Jesus. Chama por Jesus. Essa mão estava solta, eu levantei minha mão e falei assim, saia da minha casa, em nome de Jesus. Foi embora. Nunca mais voltou aquela coisa ruim. Essa autoridade tem quem tem Jesus. Essa autoridade você tem. Quando Ele te implantar um pensamento, vai dar tudo errado. Sabe aquela causa na justiça? Esquece. Esquece. Já deu, não vai dar mais. Sabe aquele casamento? Esquece, já deu, não dá mais. Sabe aquele sonho, aquele projeto, aquela profissão? Não vai dar mais. Esse pensamento, se você deixar, ele entra, lembra do filme? E ele produz uma mudança. Mas se esse pensamento, eu consigo mudá-lo, e gente, deixa eu falar isso com todo o meu coração aqui para vocês. Isso é treino. Isso é treino. Não é hoje para amanhã que você vai sair, vou fazer. É treino. Porque os pensamentos ruins, eles vêm todo dia. Então eu treino a minha mente de mudar os meus pensamentos. Eu mudo. É como se quando eu fiz informática na faculdade, que a gente fazia uns cursinhos assim, falava que era dar o boot. A gente dava um boot no computador. Hoje como é que fala? É reset? É reset? É a mesma coisa? Não, reset é restartar, né? Start. Na minha época era dar um boot, que a gente metia o dedo no botão, segurava e desligava tudo e começava de novo. Era assim que a gente fazia, quando a coisa não funcionava. Às vezes a gente tem que fazer isso com a nossa mente. Apaga, para tudo e começa de novo. Estabiliza a emoção, põe tudo no lugar e começa de novo. Porque se a gente não organizar, gente, a gente vai fazer o curso daquilo que Ele quer. E não é o curso de Deus. A gente fica assim, por que isso está dando errado? Por que isso está dando errado? Por que isso está dando errado? Ei, você foi chamado para governar, para dominar. É a autoridade. Deus quer isso de você. Levanta, para de andar. Ó. Isso, gente, não cabe mais quem anda com autoridade, não.
Quem anda no reino, quem anda na força do Senhor, na alegria do Senhor. Primeiro ombro para trás, ó. Sorriso. Ah, mas eu não estou com vontade de sorrir. Sorria. As tuas emoções têm que ficar subordinadas à tua vontade. E se a minha vontade não quer sorrir, eu vou sorrir, porque aquele meu Deus vai mudar a situação a meu favor, porque Ele não mente. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo. Nada fica de fora. Ele é fiel. E eu espero naquele que é fiel. Eu não estou esperando naquele que mentiu, que falou, que deixou, esqueceu. Não, naquele que é fiel para cumprir tudo. Então, se eu ando na esperança dele, e a esperança eu ando não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Se eu for andando pelo curso aquilo que eu vejo, eu me escondo dentro de casa e fico lá esperando só a morte chegar. Ei, você não. Você não. Você tem autoridade. Então, nessa tarde, eu vim te dizer assim: você foi chamado para solucionar problemas. Toda vez que eu falar assim, então, você vai falar assim: desperta, Débora! Ok? Vamos lá, vamos fazer o treino? Você foi chamado para solucionar problemas, então? Você foi chamado para libertar o povo, então? Tá fraco, hein? Você foi chamado para andar em autoridade, então? Você foi chamado para governar, então? Você foi chamado para trazer o reino de Deus aqui na terra, então? Desperta, mulher. Deixa a tua mente ser usada pelo Senhor. Essa tarde o Senhor nos chama aqui para transformar a nossa mente. Olha, Ildinha. A gente chama ela de Ildinha. Quem dera que eu tivesse aprendido isso com a idade da Laurinha e da Ildinha. Eu teria tido uma juventude diferente. Se eu tivesse entendido a autoridade que eu tinha. Já sou chata hoje. Naquela época você ficava insuportável. Você tem, meninas. Quando tudo está de ponta cabeça, você tem autoridade para falar assim: caos, sai. Entra a ordem. Trevas, sai. Entra a luz. Tristeza, sai. Entra a alegria. É desse jeito, gente. É exercício. É todo dia. Você recebe uma palavra de derrota, manda para a tua mente: eu não tenho problema com quem decretou a derrota sobre mim. Eu é que não decreto a derrota sobre mim, porque eu sou mais o quê? Mais do que? Então, tinha pouca gente ligada. Eu sou mais do que vencedora, então? Hoje eu vim aqui, sabe para o quê? Então? Desperta, mulher. Desperta, Paloma. Desperta, Inês. Desperta, Michele. Fala aí o nome de uma mulher do teu lado. Fala o seu nome. Deixa que alguém fala para você. Desperta, Sandra. Desperta, Simone. Desperta, Sara. Desperta, Márcia. Desperta, Noêmia. Desperta. Desperta. Desperta, Beth. Tô terminando agora. Seu corpo e sua mente mostram como está por dentro. Eu estava, para terminar, eu li muito sobre gente, o que eu li para falar essa palavra assim, mas acho que ficou tudo assim, tanta coisa que eu estou trazendo assim o resumo do resumo. Ontem eu estava falando com o marido da minha amiga Sandra, falei para ele uma coisa assim que achei muito interessante, porque nós somos como que um prédio, né? O prédio estava todo habitado. Antes de conhecer Jesus, esse prédio estava cheio de coisa ruim. Tinha espírito maligno, tinha pecado, tinha sujeira. Todo tipo de coisa ruim, práticas erradas na nossa vida, inveja, mentira, ódio, tudo de coisa ruim. Aí a gente encontra Jesus. Aí o que acontece com esse prédio, que é o nosso coração, nossa vida? Ele manda embora tudo que não é dele, certo? E o prédio fica o quê? Vazio. Aí o que você faz?
Precisa encher com o quê? Precisa encher com o Espírito Santo. Aí o que a gente faz? Não vai dar certo. A vida foi ruim até agora, vai continuar sendo ruim. Eu sempre fracassei até agora, vai continuar fracassando. Ah, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? O futuro eu não sei, o passado foi ruim, o presente nem sei mais. Tá entendendo? A gente esvazia o prédio e a gente mesmo enche de coisas inúteis. Nessa tarde o Senhor manda ressignificar. O que a gente faz quando a gente ressignifica o nosso coração, o nosso interior? A gente coloca para dentro da nossa vida o que é bom, o que é agradável, o que honra o Senhor. Aquilo que vai te trazer vida. Hoje está no dia de você falar assim: Senhor, eu abro meu coração e ressignifico a minha dor, a minha tristeza em alegria. Hoje é dia de você falar assim: o meu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou nova criatura. Esse prédio aqui que sou eu, que foi limpo pelo Espírito Santo, foi limpo pelo sangue de Jesus, hoje eu encho ele de vida. E vida abundante. Não é uma vida que se esgota, é uma vida que flui, continua fluindo. É uma vida que está ligada a manancial, a fonte de água viva. Há uma vida que não se esgota. Há uma vida que transborda. Então, o que eu quero dizer para vocês? Desperta, mulher. Eu quero terminar com esse versículo que eu marquei aqui. Michele, 5 faltam para as 6. Estou te entregando, devolvendo a sala. Olha como é que termina aqui, gente. Que coisa mais linda. Eu marquei aqui na palavra. Ih, escrevi tanta coisa. Juízes 5:31 diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu resplendor. Então, desperta, Débora. Desperta, mulher. Hoje é dia de você sorrir e falar assim: Senhor, o meu coração se abre para o novo. Eu quero sonhar sonhos novos. Eu quero que meu coração se abra com uma esperança nova, viva no Senhor. Eu quero que a minha alegria nele seja renovada nessa tarde. E final do final, agora terminando para sempre, até segunda-feira, eu quero terminar com Salmos 16. Isso aqui falou muito hoje ao meu coração. Pode ver, Michele. Michele ou Beth? Beth? A gente... O pessoal escrever, né? Alguém escreveu alguma coisa? Mas... Não, escreveu aqui. Se você escreveu, amém. Eu quero deixar aqui Salmo 16... terminar com vocês. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos outros que trocam o Senhor por outros deuses. O Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tendo sempre à minha direita, a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Então, mulheres, desperta, Débora. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.